E aí, filósofos de boteco, bem-vindos ao segundo episódio dessa temporada do nosso podcast. Hoje a gente vai entrar em um terreno bastante espinhoso, mas necessário, filosofia política. E o nosso guia no episódio de hoje, nessa jornada, vai ser Hans Hermann Hoppe, o cara que olhou para o Estado e disse: Isso aqui não passa de um bandido bastante organizado. Então, segura a sua cerveja, porque hoje vamos questionar tudo o que você pensa sobre governo, impostos e liberdade. Para iniciar essa perquisição, vamos falar sobre a história desse pensador. Porque o Hoppe, ele nasceu em 1949 na Alemanha e é um dos principais nomes da Escola Austríaca de Economia. Ele é um libertário, um anarcocapitalista, ou seja, ele acredita que a sociedade pode funcionar sem o Estado apenas com contratos voluntários entre os indivíduos. E olha, ele não está de brincadeira não. Isso aí não é apenas uma bravata, ele não está apenas sendo um pouco agressivo. Ele critica o Estado de uma forma que faz até liberais parecerem moderados e recuarem para trás. Primeiro, o Hoppe começa com uma pergunta bastante simples. Por que a gente aceita o Estado? Ele compara o Estado a um bandido estacionário, a um criminoso. Imagina que uma pessoa, um cara chega na sua casa, aponta uma arma para você e diz: me dá 30% do que você ganha, senão eu vou te prender. Você iria chamar a polícia, não iria chamar? Agora, se esse cara se chama Estado e diz que esses 30% são impostos, a gente aceita numa boa. Mas por quê? Porque o Estado tem o monopólio da violência. Ele pode te prender, ele pode te multar e talvez até te matar se você não obedecer. E aí que o Hoppe pergunta: isso é legítimo ou é só um roubo, né? Um crime contra o patrimônio, contra a propriedade em grande escala? Pensa no seu salário. Você trabalha pra caralho e uma parte vai pro Estado. E o que você recebe em troca? Rua esburacada, hospital lotado, educação dando uma merda. Será que você não poderia gastar esse dinheiro com algo melhor? Pagando por essas coisas de forma privada, escolhendo quem você vai financiar? Será que não valeria a pena utilizar essa grana para sua cervejinha? E olha, o Hoppe ele não está falando em teoria da conspiração. Ele está falando de algo que a gente vive todo dia. O Estado mete a mão no nosso bolso e a gente ainda se diz obrigado, como devedores, para pagar isso. Mas que porra é essa? Por que isso? Hoppe ele irá se debruçar sobre a questão da democracia. E isso é o que gera toda essa fantasia de legitimidade para os impostos e para o Estado. E nessa análise da democracia, o Hoppe ele faz uma provocação que deixa todo mundo puto da vida. Ele diz que em muitos aspectos, em vários, talvez quase todos, né, uma monarquia, um sistema monárquico em que há um rei que deixa o poder, né, lega o poder para o seu herdeiro, para o seu filho, é melhor que uma democracia. Mas calma, calma. Talvez você já esteja querendo apertar o pause, querendo cancelar esse episódio e fazer sua outra coisa. Mas eu já vou explicar o porquê. Nesse sistema monárquico, o rei trata o país como se fosse uma propriedade dele. Então ele tem um interesse em cuidar bem, porque ele vai deixar para os filhos, né? O herdeiro dele é o seu filho, ele não quer que o filho legue algo ruim. Já na democracia, os políticos só pensam no curto prazo, porque eles sabem que vão ser trocados a qualquer momento, eles têm 4 anos de validade e podem ser retirados a qualquer instância. Então o resultado disso é que eles gastam tudo que podem e deixam a conta para a próxima geração. Por quê? Porque eles são contingentes, não existe um sistema de legado. Para eles é sempre a coisa dos outros. Nunca é para o próximo, no sentido de isso é meu, eu vou legar para um herdeiro legítimo. Então eles sempre pensam em acumular, empilhar o mais rápido possível, porque logo essa fonte pode secar para eles. Então vamos pegar o máximo possível, porque senão logo vai embora toda essa alimentação que estamos tendo. Então, imagina que você aluga um carro por uma semana. Você vai cuidar dele como se fosse seu? Claro que não, né? O carro não é seu. Agora, se você compra um carro,
Você vai lavar, vai trocar o óleo, vai utilizar as mecânicas de forma correta, não vai emprestar para qualquer um, vai fazer a revisão. E por quê? Porque o carro é seu. No final você vai ter o prejuízo se ele for mal cuidado. O carro alugado, no máximo vai ter uma multazinha, mas quem que vai ter que fazer toda a revisão, o cuidado, tem que quem vai sentir no final no bolso é a loja que locou o carro para você. E por quê? Porque o Hoppe diz que isso é a mesma ideia para o Estado, é a mesma forma de pensamento. Na democracia ninguém é dono de nada, porque tudo é do governo e o governo é temporário, então ninguém cuida de nada, né? Ninguém tem interesse em cuidar de nada. Tudo deixa pro próximo, ele que vai resolver, e eu pego o máximo possível. E você pode até discordar, você pode até ser um defensor veemente da democracia, mas não tem como negar que esse ponto é muito relevante. Esse ponto é algo que qualquer democrata, que qualquer republicano tem que colocar em pauta. A democracia é uma merda, mas será que ela é a menos pior mesmo, como dizem? Todos os governos são ruins, a democracia é o menos pior? Será mesmo? O Hoppe tem uma alternativa um pouco destoante, talvez controversa, mas também bastante criativa. A ética da argumentação para uma sociedade libertária. O Hoppe, ele foi um aluno do professor Habermas, que já falamos sobre ele no nosso podcast, com a questão da ética do discurso, da razão comunicativa, de se tentar fazer leis e normas pela comunicação, e o Hoppe bebeu muito dessa fonte. Ele é um aluno do Habermas que trouxe esse construto filosófico para a sua teoria, mas ele remodula. Enquanto Habermas busca uma razão comunicativa para legitimar democracias, legitimar estado de bem-estar social, uma esfera pública de viés socialista, progressista, o Hoppe subverte, né, ele inverte os polos para fazer uma defesa de uma sociedade capitalista, de uma sociedade libertária, sim, o Estado, onde a propriedade privada é a norma fundamental. E ele traz um argumento pesado, bastante robusto, que é a sua ética da argumentação. Ele diz que quando duas pessoas estão debatendo, né, conversando, buscando o entendimento pela linguagem, elas já estão assumindo que a liberdade e a propriedade privada são valores universais. E por quê? Por que a liberdade e a propriedade são universais quando estamos debatendo? Primeiro que para debater você precisa respeitar o direito do outro falar. Né? Você tem que deixar o outro falar, senão não tem debate de pensar, de discordar. Se você não respeitar isso, só tem a violência, só tem a imposição, só tem o Estado. E o Hoppe fala, se a liberdade é um valor universal no debate, por que não seria na vida? Né? Então, para você poder debater, você pressupõe que o outro tem o direito de falar, que ele está usando o próprio corpo, usando os próprios recursos, e você não está invadindo, você está respeitando o que é dele e ele respeitando o seu. Então, todos se separam no sentido de não invadir a esfera do outro. Né? A discussão é um cenário de interação social que mostra que a norma de propriedade privada, a lei que regula essa interação social para evitar um conflito, para evitar agressão, ela funciona. E por que só restringir ela ao debate? O Hoppe amplia para todas as esferas da vida, no qual a propriedade privada e a liberdade seriam a norma, a fronteira, a moldura que impediria você de fazer algo errado e teria o direito de ressarcimento caso alguém te violasse. Imagina que você está num boteco discutindo com um amigo sobre futebol, sobre basquete, qualquer esporte que seja, e ele te dá um socão no meio da sua cara, no meio de uma discussão, porque você falou para ele que o Palmeiras não tem mundial. O debate acabou, não acabou? Não tem mais debate. Ele começou a agressão, você não tem mais como falar e ele também está falando. Ele não tem mais como expor o ponto, expor alguma coisa, você contradizer nada. Porque ele já invadiu, ele agrediu o seu corpo, não está te deixando mais falar, ele está te cerceando. Agora, se ele respeitar a sua opinião, mesmo que ele discorde, falar que você está falando merda, o debate continua, porque ele vai poder continuar falando e você também. Ele vai continuar com o corpo intacto, com as coisas dele, o microfone, os apetrechos dele, assim como você, no seu espaço. Se a comunicação é perdida, só resta a violência, que é
o que o Estado faz. E o Hoppe diz que essa mesma lógica vale para a sociedade. O Estado é o que não conversa, é o que usa a violência. Ele encerra o debate, ele encerra a comunicação e impõe as regras dele, regras essas legítimas, pela violência, pelo medo. Né? E olha, isso é um pouco pesado mesmo, né? Se você está pensando, nossa, de fato, isso é muito perigoso de se pensar. O Hoppe basicamente está dizendo que o Estado é o maior e mais eficiente violador de direitos em larga escala. E tem gente e achamos normal. É uma porra de um mundo em que a mentira reina, em que tudo que acreditamos é falácia, é fugazi, é pó de fada. Nada disso funciona porque o Estado encerrou a comunicação, encerrou o debate e impôs o que ele quer. Impôs a ideia da democracia, a ideia de que devemos algo a outros porque ele arbitrou, e ficamos nisso achando que estamos protegidos, que estamos sendo bem guardados, sendo que, na verdade, nos guardaram numa cela chamada Estado. Então, galera, o Hoppe nos mostrou que o Estado pode ser visualizado como um bandido estacionário, como um criminoso bastante organizado e eficiente, em que a democracia ela é bastante problemática, com diversas deficiências graves, que a propriedade privada, a liberdade, as trocas, né, as trocas voluntárias, a interação pacífica são valores universais. Ele nos faz questionar tudo que a gente aprendeu sobre civilidade, governo, Estado, política, impostos. Né? Será que o Estado é um mal necessário ou é só um mal mesmo? Será que esse necessário não é mais uma criação desse bandido para continuar com a arma na sua cabeça? Será que a gente precisa de um governo central? Ou é só uma desculpa para tirar nosso dinheiro, nossa liberdade, nossos valores? Fica essa questão. Próximo episódio a gente vai falar sobre Baruch Spinoza, um filósofo que via Deus na natureza e que foi perseguido, excomungado por pensar dessa forma no período antigo. Até lá, tomem uma gelada e pensem: será que a gente precisa mesmo de um Estado? Ou será que ele é só um bandido que inventou essa lorota toda para controlar a gente? Até a próxima.